quer criar filhos com uma base forte? Então fica aqui nesse vídeo que a gente vai conversar sobre isso. Olá, eu sou Suzana, mãe de 7, pedagoga, e quero dividir um pouquinho do que eu sei com você. Nesse vídeo quero trazer tópicos simples para você se orientar de como criar o seu filho de forma segura. Quando a gente pensa em criança, a gente tem que pensar que eles são a nossa casinha. Inclusive aquela música Era uma Casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ela traz referência ao bebê dentro da barriga, já sabia disso? Eu não sei se você já reparou que as crianças amam brincar de cabaninha. Essa questão do aconchego tem tudo a ver com o colo, e o colo tem tudo a ver com a casa, o lugar onde eu me sinto seguro. E como a gente traz essa segurança para a criança de uma forma prática, no nosso dia a dia mesmo? Vamos pensar então na casinha. Vá desenhando essa casinha aí na sua cabeça, combinado? O alicerce dessa casinha em que as crianças devem estar firmadas é a paciência. Toda criança, toda educação, ela só resiste, só persiste se existir paciência. Se você não tiver paciência com seus filhos, você vai ser muito frustrada. Por quê? Porque se a gente não tem essa base, tudo sempre desmorona. Tudo que eu tentar fazer com meu filho não vai perdurar. Por quê? Porque eu não tenho paciência. Então, a repetição é muito importante, a persistência, a perseverança, a resiliência, tudo isso que envolve a tal da paciência é a base da educação infantil e a base para um desenvolvimento forte do seu filho. Agora a gente vai levantar as paredes, cada uma das 4 paredes. Para essa casinha manter em pé, ela precisa de uma parede chamada sono. E é por isso que eu falo tanto sobre sono aqui, gente. O sono é um dos pilares do desenvolvimento infantil. Se a criança não tem um sono bom, e acaba que a mãe também não tem um sono bom, tudo desanda, vai faltar uma parede muito importante nessa casa. A outra parede é a higiene. A gente precisa manter essa criança limpa. Se ela tiver muito tempo ali com a fralda, vai ter assadura, o bebê, não vai dar certo. Quando eu trabalhei em creche, muitas vezes a fralda que a gente colocava antes do bebê ir embora era a mesma que ele chegava. Toda a fralda vinha esfarelando. Gente, isso é uma maldade tão grande se fazer com o bebê. Imagina o bebê ficar horas e horas, sei lá, 15 horas, 17 horas com aquela fraldinha ali. É uma maldade muito grande. A gente precisa manter os bebês limpinhos. E isso não quer dizer que a gente precisa dar vários banhos por dia. Banho demais também faz mal. Mas a gente precisa ver a necessidade do bebê. Realmente ele está suadinho, ele está precisando de um banho, ele vai ter um banho. Ele precisa de uma boa limpeza, as meninas, a gente precisa atentar muito, porque infecção urinária é algo muito fácil de pegar, as meninas principalmente, então a gente precisa ter esse cuidado. A higiene é com certeza uma paredinha muito importante também, para que o seu bebê se sinta seguro e se sinta cuidado também. A outra parede é a alimentação. É claro que se esse bebê não for muito bem alimentado, ele não vai ter um sono bom, ele não vai se sentir um bebê feliz. Então a gente precisa ter certeza que esse bebê está sendo bem alimentado. Eu tive problema com a alimentação, quero gravar um vídeo sobre isso aqui, já falei um pouquinho, mas eu tenho outros vídeos para falar sobre esse assunto, porque o meu bebê estava com muita dificuldade de engordar e não queria dar fórmula por questões pessoais. Eu tive que tomar algumas providências, porque eu vi que ele não estava sendo bem alimentado. E a alimentação é um dos pilares. A alimentação influencia muito no cognitivo, então a criança ela pode ter um atraso simplesmente porque ela não estava sendo alimentada da melhor maneira. É muito importante, a gente precisa cuidar disso, sem sombra de dúvida, desde o bebezinho até a criança mais velha. Claro que a criança mais velha, ela vai querer aí seu açúcar, suas bolachas, seus sorvetes, seus salgadinhos, mas a gente como pai, que cuida dessa criança, a gente precisa cuidar bem dessa alimentação. Uma criança que come muito açúcar, muito carboidrato refinado, muitas bolachas, pães e bolos, vai ser uma criança mais agitada, que vai ter problema no sono, pode ter diarreia, que influencia muito na questão da higiene também. Enfim, uma parede quando está com rachadura acaba sobrecarregando a outra, então pense nisso. Por último, mas não menos importante, inclusive eu acho que a fachada dessa nossa casa é a rotina. Uma rotina bem estabelecida facilita a vida. E eu não estou dizendo de horários, 7 horas em ponto a criança precisa acordar. Não, ainda mais se a gente está falando aqui de recém-nascido. É importante que você tenha uma ordem, as crianças vão tomar banho antes do almoço, depois do almoço, que horas mais ou menos é esse almoço, onde quando ela vai dormir, vai ter soneca, não vai ter soneca, a soneca vai ser de manhã, de tarde, 2 sonecas, 3 sonecas. Pense nisso de acordo com a idade da criança, das janelas de sono, das atividades dela. É importante a criança ter rotina, porque a criança que tem rotina, ela tem previsibilidade. E a criança que tem previsibilidade é uma criança muito mais tranquila. Então vamos recapitular. Paciência, sono, alimentação, higiene, rotina. E a gente não pode esquecer do telhado dessa casa, é claro. E o telhado são ordens claras. Seja um pai, sim, sim.
Não, não. O que você escolheu para o seu filho, aquele caminho que você escolheu, se ele pode fazer assim ou não pode fazer assim, e aqui eu não estou para julgar ninguém, porque eu acho que cada pai e cada mãe deve parar e refletir. Tudo bem eu dar açúcar para o meu filho antes dos 2 anos? Não, eu não quero dar. Enfim, cada pai vai entender os prós e os contras, o porquê sim e o porquê não. Mas quando o pai decide o sim ou não, seja firme nisso, para que a criança entenda que ele está seguro em confiar em você. Se você uma hora diz sim e a outra hora diz não sobre o mesmo assunto, você está passando para o seu filho que a sua base é insegura. E ele vai se sentir uma criança insegura com você. Então, ele precisa entender que você tem os motivos certos e claros para dizer sim ou para dizer não. Então, ordens claras é o telhadinho dessa casa. Filho, daqui a gente não pode passar. Esses limites são importantes para a criança. Não é um desamor, pelo contrário. Ter ordens claras é um amor. Criar limites é criar uma ponte em que liga o seu filho, criança, bebê, até passar para a maturidade do outro lado desse precipício. Não deixe essa criança sem ponte, não. Coloque as pedras onde ele pode pisar. Coloque cada uma dessas estacas que ele possa se sentir seguro. Ordens claras, limites são importantes para a criança. Agradeço você que assistiu até o final. Um abraço, um beijo, um queijo e até o próximo vídeo.